Você já se perguntou quantas oportunidades valiosas a gente perde só porque algo não parece promissor à primeira vista? Foi exatamente isso que aconteceu com um touro magro, desajeitado e com olhar cabisbaixo, que apareceu num leilão de animais no interior. Ninguém queria sequer se aproximar. Os criadores riam, diziam que ele não duraria o inverno. A aparência do animal dizia tudo, ou pelo menos, parecia dizer. Mas o que ninguém ali sabia é que aquele touro carregava um potencial que mudaria completamente a vida de um homem e o futuro de uma fazenda inteira. Essa história começa com um fazendeiro simples, de fala calma e jeito observador. Ele não era o mais rico da região, nem o mais moderno. Mas tinha algo que poucos tinham: sensibilidade. Enquanto os outros contavam lucro por arroba e pedigree, ele prestava atenção nos olhos dos animais, nas suas reações. Ele via além da carcaça. Naquele dia, algo fez parar diante do touro rejeitado. O leiloeiro já estava prestes a encerrar o lote, sem nenhuma oferta. Mas o fazendeiro levantou a mão e comprou o animal por um valor simbólico. Muitos cochicharam: mais um sentimental que vai perder dinheiro. Mal sabiam que aquele gesto, aparentemente tolo, daria início a uma das reviravoltas mais inesperadas que o campo já viu. Por que ele fez isso? O próprio fazendeiro não saberia explicar com clareza. Talvez fosse pena. Talvez intuição. Ou talvez um tipo de fé que só quem vive da terra e lida com a natureza todos os dias consegue entender. O que ele não sabia, e ninguém ali podia imaginar, é que aquele touro doente guardava um segredo. Um segredo capaz de transformar prejuízo em prosperidade. Mas para isso, ele precisaria acreditar primeiro e cuidar, mesmo sem garantias. E foi o que ele fez. Em um mundo onde o lucro dita o ritmo das decisões, parar para olhar com empatia parece um ato fora de lugar. Especialmente no campo, onde tempo e recursos são escassos, e os resultados precisam ser práticos. Mas, em 2019, na pequena cidade de Cedro Alto, um fazendeiro tomou uma decisão que contrariava qualquer lógica econômica: ele comprou um touro doente. O animal estava fraco, com o pelo opaco e visivelmente subnutrido. Tinha sido rejeitado por outros criadores e estava prestes a ser descartado do leilão. Aos olhos do mercado, aquele touro não passava de um peso morto. Mas para aquele homem, era mais do que isso. Ele viu dor no olhar do bicho, e isso bastou. Não havia promessas, nem garantias. Era um tiro no escuro. Mesmo assim, ele o levou para casa. Essa atitude pode parecer apenas caridade ou sentimentalismo, mas representa algo maior: escolher agir com compaixão, mesmo quando isso não faz sentido no papel. Em um relatório da Embrapa de 2020 sobre o bem-estar animal, foi constatado que animais tratados com cuidado e ambiente adequado têm desempenho até 20% superior em produtividade reprodutiva e ganho de peso. Isso mostra que o afeto e o cuidado não são só virtudes humanas, mas também práticas eficazes. Mais do que um gesto isolado, essa decisão foi um posicionamento. O fazendeiro sabia que poderia perder tempo e dinheiro, mas também acreditava que todo ser vivo merece uma chance, especialmente quando todos os outros já desistiram. Essa é a base do primeiro tema da história: compaixão como força transformadora. Ela não se resume a um sentimento suave. É uma escolha ativa, corajosa. É dizer sim quando todos dizem não. É ver valor onde ninguém mais vê. E foi essa compaixão que iniciou a mudança. Porque, naquela fazenda, antes da força, do lucro ou do milagre, veio o cuidado. A maioria das pessoas julga o que vê em poucos segundos. Se parece fraco, velho ou quebrado, então já não serve mais. Essa lógica, tão comum no nosso dia a dia, também se aplica ao campo, onde um animal que não impressiona à primeira vista dificilmente tem uma segunda chance. Foi exatamente isso que aconteceu com o touro da nossa história. A aparência abatida, o corpo sem vigor e a postura desanimada formavam uma imagem de fracasso. Para os outros criadores, era apenas mais um animal descartável. Mas o que ninguém sabia é que aquela aparência escondia algo raro e precioso:
Esse é o segundo tema que sustenta essa história, o julgamento apressado que nos impede de enxergar o valor real das coisas. Esse tipo de erro não é exclusivo da pecuária. Na vida, também é comum ignorarmos pessoas, ideias ou oportunidades porque elas não parecem promissoras à primeira vista. Em 2018, uma pesquisa da Universidade de Princeton mostrou que o cérebro humano forma julgamentos sobre rostos em apenas 100 milissegundos, e isso se estende a objetos, ambientes e até decisões de negócio. Ou seja, somos biologicamente inclinados a julgar rápido. E, muitas vezes, a julgar mal. O fazendeiro da nossa história, no entanto, foi na contramão desse instinto. Ele escolheu não se deixar levar pelo que os olhos viam. Preferiu confiar na intuição, no tempo e na possibilidade de que havia algo maior por trás daquela fraqueza aparente. E ele estava certo. Meses depois, aquele mesmo touro revelaria um vigor reprodutivo acima da média, colocando em xeque todas as conclusões precipitadas feitas no início. Era como encontrar um diamante bruto coberto de poeira, ninguém via, até alguém se aproximar de verdade. Essa parte da história nos ensina algo profundo: o verdadeiro valor, muitas vezes, está escondido nas camadas que ninguém tem paciência de explorar. Transformações profundas não acontecem da noite para o dia. Exigem tempo, dedicação e, acima de tudo, constância. O fazendeiro que decidiu acolher um touro rejeitado sabia que não veria resultados imediatos, e mesmo assim, não desistiu. Nas primeiras semanas, o animal mal conseguia se alimentar direito. Ficava isolado no canto da pastagem, com o corpo fragilizado e sem ânimo. Qualquer outro criador talvez o tivesse descartado ali mesmo. Mas aquele homem persistiu. Ajustou a alimentação, cuidou dos horários, deu espaço e também presença. Dia após dia, sem cobrança. Esse cuidado contínuo foi como plantar uma semente invisível. E, aos poucos, os sinais começaram a surgir. Primeiro foi o brilho nos olhos do touro, que voltou devagar. Depois, a pelagem começou a se fortalecer. O animal passou a caminhar com mais firmeza, e sua postura, antes curvada, se endireitou. Até que um dia, para surpresa de todos, ele deu seu primeiro brado forte no curral, como quem renasce. Esse processo revela o terceiro grande tema da história, o poder transformador do cuidado paciente. Hoje, em meio a uma cultura imediatista, queremos respostas rápidas e recompensas instantâneas. Porém, estudos da zootecnia já mostraram que animais recuperados em ritmo natural, sem estresse ou pressa, desenvolvem melhor resistência e até melhor desempenho reprodutivo. Uma pesquisa da USP em 2021 destacou que bovinos submetidos a um ambiente estável e cuidadoso apresentaram aumento de até 18% na taxa de fertilidade. Ou seja, o que o fazendeiro fez com base na intuição, a ciência confirma com dados, cuidar com paciência gera frutos reais. A verdadeira mudança acontece quando se insiste no invisível, quando se trata com respeito aquilo que ainda não floresceu. O touro, antes desacreditado, virou símbolo dessa virada silenciosa, mas poderosa. Sua força não foi comprada, nem forçada. Foi cultivada. E assim, a fazenda começou a viver uma transformação. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Depois de meses de dedicação, o improvável aconteceu. O touro, antes debilitado e desacreditado, não só se recuperou, ele começou a mostrar sinais de força e vitalidade acima da média. Os vaqueiros da fazenda, acostumados com o dia a dia dos animais, foram os primeiros a notar: ele não era apenas mais um reprodutor comum. A resistência física, a imponência nos movimentos, a dominância natural entre o rebanho, tudo indicava algo em comum. Mas foi quando ele começou a cobrir as vacas em ritmo acelerado, com um índice de fertilização superior ao esperado, que o fazendeiro percebeu: aquele touro não era um fracasso, e sim um exemplar raro. Um veterinário da região foi chamado para examinar o animal. Após análises genéticas, veio a surpresa: o touro possuía linhagem genética valiosa, resistente a doenças e com alta taxa de reprodução. Era o tipo de animal procurado por criadores que investem pesado em genética de qualidade.
Ou seja, um patrimônio vivo que havia sido ignorado por todos por causa da aparência. Esse foi o ponto de virada. O segredo, enfim, veio à tona: o verdadeiro valor do touro estava em seu DNA, não em sua aparência desgastada. A partir daí, tudo mudou. A fazenda passou a receber ofertas de outros produtores interessados na genética daquele animal. Seu valor de mercado disparou, e o próprio fazendeiro, que antes era visto como um inocente, passou a ser respeitado por sua sensibilidade e visão. Mais do que sorte, aquele momento foi o resultado de 3 escolhas: agir com compaixão, não julgar pelas aparências e confiar no tempo do cuidado. O touro virou símbolo. Mas mais que isso, virou lição. Em uma realidade onde o lucro costuma gritar mais alto, essa história prova que ouvir o instinto, respeitar o invisível e cuidar com paciência ainda é o caminho mais poderoso para se alcançar o extraordinário. No fim, essa não é apenas a história de um touro que surpreendeu. É a história de como escolhas feitas em silêncio, com o coração aberto, podem gerar mudanças que ninguém espera. Em um cenário onde o mais forte geralmente vence, foi a sensibilidade que saiu vitoriosa. O fazendeiro que comprou o animal rejeitado não teve visões, nem fórmulas mágicas. Ele apenas confiou. Não nas aparências, não nos números, mas no sentimento de que algo ali merecia uma chance. E isso fez toda a diferença. Quantas vezes nós, no cotidiano, descartamos possibilidades, pessoas ou até ideias apenas porque, à primeira vista, parecem fracas ou sem valor? E quantas oportunidades se perdem por falta de paciência ou por excesso de pressa? O touro, aparentemente doente, escondia uma força genética que nem ele sabia que tinha. Mas foi preciso alguém que acreditasse, alguém disposto a esperar, cuidar e observar com atenção. No fim das contas, o que muda uma história não é o acaso, mas a forma como decidimos agir diante do que é invisível para os outros. E aqui está a maior lição: nem tudo que parece frágil está perdido. Às vezes, o que parece descartável hoje, pode ser exatamente o que vai transformar o seu amanhã. Essa história nos lembra que o verdadeiro valor, muitas vezes, se revela apenas para quem tem coragem de olhar com profundidade. E mais ainda, que o sucesso pode surgir justamente das escolhas mais improváveis, quando feitas com empatia, respeito e fé no processo. Então, da próxima vez que algo parecer não ter utilidade, pare. Olhe de novo. Pode ser que você esteja diante de um touro raro disfarçado de fracasso. Porque, no fundo, é assim que os milagres mais reais acontecem: quietos, improváveis e absolutamente transformadores.